Na aula de hoje vamos falar a respeito da evolução do pensamento administrativo, gestão de pessoas e equipes. A administração, como toda ciência, evolui com o passar do tempo. O pensamento administrativo, através das eras, foi mudando, foi se aperfeiçoando. Com essas mudanças, o foco do pensamento administrativo foi se alterando. Hoje nós vamos tentar compreender um pouco de cada uma das 5 eras do pensamento administrativo. A primeira dessas eras é conhecida como a era do empirismo. A era do empirismo é considerada a era pré-científica da administração. O empirismo é caracterizado pela intuição, pela criatividade, pelo bom senso. E no passado, as empresas eram criadas e administradas dessa maneira. Era dessa forma porque, na época, não haviam teóricos nem escolas capazes de ensinar as pessoas como administrar seus negócios. Normalmente, uma empresa era criada e administrada pela intuição de um empreendedor, de uma pessoa criativa que tinha uma boa ideia, pelo menos na sua avaliação. Ocorre que trabalhar simplesmente com a intuição, com o bom senso e com a criatividade começou a não ser mais suficiente para fazer um negócio dar certo. O aumento da concorrência, novos empreendedores, o aumento dos negócios fez com que fosse preciso que houvesse mais do que bom senso e intuição para que as coisas pudessem correr bem. Alguns pensadores, então, perceberam a necessidade de se teorizar a respeito da administração de negócios. Eles perceberam que era necessário que as pessoas que administram o negócio tivessem uma base teórica para saber o que estavam fazendo, como estavam fazendo, e se de fato conseguiriam obter os resultados desejados fazendo daquela maneira. Surgiu então o que é chamada da primeira era científica da administração, a era da eficiência. Os principais teóricos da era da eficiência foram Taylor e Fayol. Eles disseram que a empresa precisava se voltar para os seus processos internos. Como a administração era uma ciência recente, começava-se a teorizar a respeito do que era necessário para fazer uma empresa funcionar. O foco deveria ser fazer as coisas certas. Esse passou a ser, então, o lema da era da eficiência: processos e fazer as coisas certas. O grande prático da era da eficiência é um homem bastante conhecido, Henry Ford. Ford foi o fundador da empresa automobilística que conhecemos bem e que fabrica carros aqui no Brasil. Esse homem tinha uma preocupação extrema com os processos de sua empresa. Na verdade, ele foi o criador de uma ideia que se aplica até hoje em indústrias: a linha de montagem. Ford foi o primeiro a fazer com que operários fossem distribuídos em uma linha e cada um fizesse apenas uma etapa do processo produtivo. Fazendo isso, Ford conseguiu que os seus processos ficassem mais focados, pois cada operário ou grupo de operários se preocupava apenas com uma pequena função, ao invés de se preocupar com a produção de um carro inteiro. Ford se preocupava com os mínimos detalhes do seu processo produtivo. Ele era de fato voltado para dentro de sua empresa. Um bom exemplo disso era a fabricação de tintas para a pintura de seus veículos. Ford descobriu que os fabricantes de tinta utilizavam a fuligem das chaminés para fabricar o pigmento preto das tintas. Imediatamente, então, ele contratou uma pessoa que fazia a limpeza das chaminés das indústrias vizinhas, recolhendo então essa fuligem. Ford passou a vender essa fuligem para as fábricas de tinta para que elas então pudessem produzir a tinta preta com a qual ele pintava os seus carros. A Ford, naquela época, ficou famosa por dizer que seus clientes poderiam comprar qualquer carro de qualquer cor, desde que fosse preta. A eficiência foi, de fato, durante muito tempo, o pensamento administrativo dominante entre pequenas e grandes empresas. Voltar-se para si mesmo, fazer as coisas certas, com foco nos processos, parecia ser a tecnologia adequada para se administrar uma empresa. Mas somente focar-se nos processos traz seus problemas. Focar-se demais nos processos pode fazer com que a empresa perca o foco no resultado, que afinal de contas é pelo qual todos trabalham. A preocupação com o resultado, com os produtos e serviços, faz parte da próxima era do pensamento administrativo, a eficácia. O principal teórico da era da eficácia foi um homem chamado Peter Drucker. Ele falou a respeito da administração por resultados, onde a empresa deveria focar nos seus produtos ou nos seus serviços. Ela deveria ter o foco no resultado de seu trabalho
Isso inclui também os resultados financeiros. O pensamento de Peter Drucker mudou a forma como se administrava uma empresa. E até hoje, as empresas são influenciadas pelo seu pensamento. A era da eficácia fez com que as empresas passassem a se preocupar em demasia com seus produtos e seus serviços. Isso foi bom e gerou teorias como a qualidade total, gerenciamento por resultados e outras teorias que fizeram com que as empresas se tornassem cada vez mais produtivas. As empresas atingiram então a eficácia operacional. Elas passaram a fazer bem as coisas, fazer seus processos de forma correta e também passaram a gerar produtos e serviços cada vez melhores, gerando resultados financeiros cada vez mais expressivos. Mas o foco na eficácia também pode gerar problemas para uma empresa. Vamos tentar dar um exemplo prático. Suponha um cliente de um restaurante classe A. Esse cliente espera ser atendido de uma determinada maneira. O que ele espera quando vai a um restaurante desse tipo não é simplesmente agilidade, rapidez no atendimento, limpeza, uma comida bem preparada. Existem outros aspectos que envolvem essa pessoa na prestação daquele serviço. Agora imagine se o dono ou o gerente daquele restaurante fosse um homem focado na eficácia, ou seja, em fazer o seu processo da forma correta e entregar o produto da melhor maneira possível. Pode ser que você chegasse nesse restaurante e o garçom lhe apresentasse 4 opções de prato que seriam postos na sua mesa em 5 minutos e em seguida viria a conta. Não se pode negar que esse restaurante cumpriu o seu papel em ser eficaz. Sem dúvida nenhuma, o alimento foi preparado com processos bastante definidos, num tempo rápido, foi entregue exatamente o que você pediu e você então consumiu aquele produto ou serviço. Mas existe uma questão nisso tudo. Será que era esse tipo de produto e serviço que você esperava indo num restaurante classe A? Será que de fato você queria apenas uma comida rápida e bem feita, com o padrão de qualidade que aquele restaurante oferece? Esse é o grande problema da era da eficácia. O foco nos produtos e nos serviços deixou um pouco de lado o que seria o foco da próxima era do pensamento administrativo, a era da efetividade. O principal teórico da era da efetividade foi Theodore Levitt. Ele nos disse que as empresas que deveriam ser bem-sucedidas precisariam se preocupar com a sua perpetuidade, com a sua permanência. Para isso, ele destacou que seria importante manter o foco nos clientes e em suas necessidades, e não somente em produtos, serviços e processos. Essa foi, sem dúvida, uma mudança radical no pensamento administrativo. Até aquele momento, as empresas como que ditavam as regras. Elas determinavam que tipo de produtos e serviços elas entregariam, e os clientes optariam, então, entre os produtos existentes. A partir de Theodore Levitt, então, o que aconteceu na era da efetividade é que as empresas precisariam se preocupar com o que o cliente deseja, para então se preocupar em que tipo de produtos fazer e em como fazer esses produtos. Isso é tão importante numa organização que se pretende bem-sucedida que nós vamos citar o exemplo real de uma empresa aqui do nosso país. Essa empresa era líder na fabricação de balcões frigoríficos e geladeiras e durante muito tempo dominou o mercado com esse tipo de produtos. Em determinado momento da sua história, suas vendas começaram a cair, principalmente o carro-chefe da companhia, os balcões frigoríficos. A alta administração, então, começou a se preocupar sobre quais seriam os motivos que estariam levando aquela empresa a vender cada vez menos balcões frigoríficos. Eles, então, contrataram uma consultoria para que os ajudasse a descobrir, dentro de sua estratégia, o que poderia estar errado. Depois de fazer um diagnóstico completo dos processos da empresa e também dos seus produtos e de seus serviços, aquela consultoria fez uma reunião com a alta administração da companhia. Nessa reunião, os consultores fizeram apenas uma pergunta para os membros da alta administração. O que vocês vendem aqui na sua empresa? A resposta foi imediata: balcões frigoríficos, geladeiras, refrigeração. Aquele consultor virou-se então para a alta administração e disse: por isso vocês vão falir. Por pensar que vocês vendem balcões frigoríficos, a sua empresa vai acabar indo à falência. Consegue se imaginar no lugar daquela alta administração?
no lugar dos diretores de uma empresa líder de mercado que durante muitos anos fabricou e vendeu balcões frigoríficos e geladeiras com sucesso. Aqueles homens não conseguiram compreender, na verdade, do que se tratava aquele questionamento. O consultor então virou-se para eles e disse: na verdade, vocês não vendem balcões frigoríficos ou geladeiras. Vocês vendem conservação de alimentos. Naquele momento, aquela alta administração percebeu que o seu foco estava no lugar errado. Eles estavam com o foco nos seus processos e nos seus produtos, quando na verdade deveriam estar com o foco na necessidade de seus clientes. O que aquela empresa fazia era atender a necessidade dos clientes de conservar seus alimentos. Só que no caso, os clientes que necessitavam conservar alimentos eram, na sua grande maioria, supermercados, que se utilizavam de balcões frigoríficos para acondicionar principalmente leite. O que aconteceu foi que aquela empresa estava perdendo terreno não para os seus concorrentes diretos, como eles consideravam, outros fabricantes de balcões frigoríficos e geladeiras. Eles estavam perdendo mercado para fabricantes de embalagem em longa vida. Os supermercados estavam comprando produtos perecíveis entregues em embalagens longa vida, que não necessitavam dos dispendiosos balcões frigoríficos. Assim, essa empresa percebeu que durante muito tempo não manter o foco nas necessidades de seus clientes foi fatal para ela. De fato, essa empresa, depois de algum tempo, teve de ser vendida para uma outra empresa do mercado de geladeiras e balcões frigoríficos. O fato é que manter o foco nos nossos clientes faz com que a empresa possa perceber que necessidades o mercado apresenta a ela, para que então ela possa direcionar os seus produtos e perceber como, em seus processos, ela pode produzir e atender essas necessidades. É importante que nós percebamos que cada era do pensamento administrativo que vimos, apesar de ter seu foco, não despreza o foco da era do pensamento administrativo anterior. Assim, para que uma empresa atinja a efetividade, ou seja, para que ela tenha o foco nos seus clientes e na sua perpetuidade, ela precisa contar com alguns preceitos da era da eficácia, ou seja, ela precisa se preocupar com seus produtos e serviços e com seu resultado de uma forma geral. Para que se preocupe com seus produtos e serviços, é necessário que uma empresa siga os preceitos da eficiência, que diz que os processos são importantes como de fato são. Porém, nenhuma dessas três eras do pensamento administrativo, a efetividade, a eficácia e a eficiência, seriam possíveis se não fossem as bases lançadas pela primeira era do pensamento administrativo, o empirismo. O empirismo diz que somente com bom senso, criatividade e intuição, um gestor é capaz de levar uma empresa até a era da efetividade. Assim, cada era do pensamento administrativo é importante e é fundamental que os gestores modernos se preocupem com esses preceitos na hora de gerir as suas empresas. Nós vamos ver agora uma cena do departamento de marketing de uma confecção. Eles estão reunidos para o lançamento de uma nova campanha. Nós vamos perceber que as características das diversas eras do pensamento administrativo podem estar espalhadas pelos indivíduos de nossa organização. Embora a organização possa ter um foco em uma das eras, por exemplo, a efetividade, indivíduos dentro da nossa organização podem ainda estar com foco nas eras anteriores. Vamos ver como essa cena se desenrola e o que podemos tirar dela. Pessoal, nós precisamos escrever hoje o nosso projeto para o lançamento da nova coleção jovem. Vocês pensaram em alguma coisa no final de semana? Tiveram ideias? Sim, seu Camargo, eu pensei. Nós precisamos planejar como nós vamos atingir os nossos objetivos a curto prazo. Pois é, Alex. Nós temos que criar um projeto que traga retorno também a médio e longo prazo. Nós temos que criar um produto diferenciado, que se destaque entre os demais, mas que ao mesmo tempo traga retorno satisfatório e prolongado para a nossa empresa. Vocês não se preocupem, podem ficar tranquilos porque eu já tenho a solução para o nosso projeto. Então vejam bem, olha, eu penso assim. E foi isso que eu pensei, gente. Baseado em que o senhor criou essa estratégia, seu Camargo? Com base na minha experiência, ora. Eu já passei por isso antes.
Há 5 anos, quando vocês ainda não trabalhavam aqui, eu fiz o lançamento de uma coleção jovem que foi um sucesso. Mas, seu Camargo, nós não podemos nos embasar em uma estratégia usada há 5 anos. O mercado muda, as tendências hoje são outras. E daqui a um ano serão outras tendências. Não podemos apenas seguir o feeling, seu Camargo. Nós temos que planejar. Nós precisamos agir com eficiência e eficácia. Vamos fazer um estudo do nosso público-alvo para fazer as coisas certas. Mas e como é que você pensou em fazer isso? Nós vamos ver o que o público jovem veste hoje em dia. Quem são os personagens que eles se identificam. É verdade. Sabe que eu não tinha pensado por esse lado. Quando eu era jovem, isso também não faz tanto tempo assim, eu me vestia como os hippies. Este é um estilo que ainda hoje tem uma certa influência sobre a moda. Mas antes de investirmos, eu acho que nós devemos fazer um estudo para saber se isso vai ser usado daqui a um ano. Por exemplo. Tá, mas fora estudar o público-alvo, o que mais a gente precisa? Nós vamos fazer uma planilha orçamentária para colocar em prática esse projeto. Quanto iremos gastar com pesquisa, com as costureiras, com o marketing, quanto precisamos ganhar para suprir esse investimento e quanto pretendemos lucrar com essa nova coleção. E se após esse estudo nós chegarmos à conclusão de que o projeto não terá um retorno satisfatório a curto, médio e longo prazo, nós teremos que rever e pensar uma outra estratégia. A empresa tem que ter dinheiro em caixa e a coleção tem que trazer lucro no período em que nós estivermos pensando a nova coleção. Mas, gente, vocês não acham que todo esse estudo vai tomar muito do nosso tempo, não? Não basta implementarmos uma linha de produção mais eficiente, que racionalize o nosso tempo de entrega da coleção. Ok, eu vou reunir todas essas ideias num documento e apresentar ao nosso consultor para ver o que é que ele acha. Mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. Camargo, eu recebi seu e-mail e já tenho um parecer para lhe dar. Poxa, Mauro, que bom. Sabe que nós estamos esperando a sua resposta para começar ou não a desenvolver o projeto da nova coleção jovem. Quer dizer que então nós estamos no caminho certo. Estão sim, seu Camargo. Que bom, eu já desconfiava. Vocês conseguiram reunir os 4 passos da administração para um empreendimento ser bem-sucedido. Empirismo, eficiência, eficácia e efetividade. Mas faltou um detalhe. O que foi que a gente esqueceu? Vocês também precisam se preocupar com o ser humano que compõe a sua equipe, sua força de trabalho, ou seja, seu patrimônio humano. Como assim, Mauro? Precisam mexer com os sentimentos deles, fazer com que eles entendam que são importantes para a realização desse sonho. Olha, se toda a equipe se sentir responsável por tornar o projeto realidade, tenha certeza de que eles desenvolverão um ótimo trabalho. Puxa, Mauro, você tem razão. Eu vou conversar com a Bia e o Alex para começarmos a desenvolver o projeto ainda hoje. Vamos trabalhar também a comunicação interna para que todos os funcionários se conscientizem do seu papel no projeto e possam contribuir da melhor forma possível para a sua realização. Tenha certeza que os resultados serão satisfatórios, seu Camargo. Obrigado, Mauro. Tá, um grande abraço. Até mais. Podemos perceber claramente nessa cena o pensamento da era do empirismo refletido em seu Camargo, o pensamento da era da eficiência e da eficácia nas atitudes de Alex, e o pensamento da efetividade nas atitudes de Bia. Porém, no final, quando seu Camargo precisou falar com o consultor, ele chamou a atenção para um novo foco que eles precisariam ter, o foco no indivíduo. Isso faz parte de uma nova era no pensamento administrativo, a era da consciência. Na era da consciência, o foco passa a ser o indivíduo, o ser humano das organizações. A era da consciência completa, assim, as 5 eras do pensamento administrativo: consciência, efetividade, eficácia, eficiência e empirismo. É fácil nós compreendermos por que o indivíduo passa a ser a preocupação das organizações na era moderna. Se as pessoas dentro de nossas organizações não receberem a devida atenção, o devido treinamento e o devido desenvolvimento, será muito difícil que uma organização consiga atingir, por exemplo, a efetividade, já que ela precisa passar pela eficácia e pela eficiência. Assim, podemos perceber que valorizar o ser humano como um todo, não só suas características técnicas e profissionais, mas também as suas características de personalidade e até espirituais, passa a ser o foco das organizações modernas. Para ter, é preciso primeiro fazer. E para fazer, é preciso primeiro ser.
Essa frase de Stephen Covey nos mostra que nós devemos nos preocupar em sermos as pessoas capazes de gerar os resultados esperados por nossas organizações. Isso é muito diferente do que normalmente se esperava de uma organização. Na era da consciência, as organizações precisam se preparar primeiro para então fazer as coisas e obter seus resultados. É o ser na frente do fazer e na frente do ter. Na era da consciência, mais do que nunca, o ser humano passa a ser o centro da administração. Valorizar o indivíduo, seus talentos, suas habilidades, suas competências, desenvolver qualidades que vão além das qualidades técnicas e administrativas, é o que vai fazer com que as empresas modernas possam se destacar no cenário de negócios atual. A administração moderna pressupõe a utilização das características das 5 eras do pensamento administrativo: a era da consciência, da efetividade, da eficácia, da eficiência e do empirismo. Porém, o foco das organizações deve se manter sempre de baixo para cima. Primeiro pensar no indivíduo, para depois pensar nos clientes e na perpetuidade. Depois disso, a organização passa a pensar nos seus produtos e serviços, nos seus processos, sem nunca se esquecer da criatividade, da intuição e do bom senso. Como dica de estudo de hoje, eu escolhi um livro, O 8º Hábito da Eficácia à Grandeza, de Stephen Covey, editado pela Campus. Esse livro fala a respeito da era da consciência, que ele chama de era da grandeza, e de como as organizações podem aplicar os preceitos dessa era no seu dia a dia. Na aula de hoje vimos a evolução do pensamento administrativo e gestão estratégica de pessoas e equipes. Hoje nós vimos que a administração é uma ciência e que, como tal, ela evolui. Vimos as 5 eras do pensamento administrativo: o empirismo, a eficiência, a eficácia, a efetividade e a era da consciência. E de como a aplicação dessas 5 eras ao mesmo tempo em uma organização pode gerar sucesso. Prezado tutor, nessa aula é bom que você destaque as características das 5 eras do pensamento administrativo, mas é importante frisar para os alunos que essas características devem atuar em conjunto dentro das organizações. Bom trabalho!